Olá pessoal, tudo bem? Professor Tarcísio Vaz aqui. Então, dando continuidade às nossas aulas aqui da disciplina de Música e Multimeios 2, né? A gente teve a nossa primeira aula na semana anterior ali, a UE17, e foi basicamente uma aula escrita ali, né? Apresentando um pouco da proposta da disciplina e falando um pouquinho sobre o Reaper, né? Então, o Reaper, ele é uma DAW, né? Uma estação de trabalho de áudio digital ali que ela é um programa bem robusto, é um programa bem leve, né, conforme a gente viu na outra aula, e que ele, apesar de ser um programa pago, entre aspas, ele acaba funcionando como um programa gratuito no sentido que muita gente, é, você pode baixar ele, né, gratuitamente a priori, e você pode ir testando as funções dele completas ali por 30 dias. Depois desses 30 dias, esse trial, esse período de teste, ele acaba. Mas a única limitação que você tem é quando você abre o programa, ele vai dizer assim, poxa, já passou o período de 30 dias, vamos fazer a licença do software? E aí você simplesmente pode colocar sempre a opção que você ainda está avaliando. Você só vai precisar guardar ali uns 30 segundinhos, mais ou menos, antes de começar a usar o programa. Então não chega a ser assim um grande impeditivo, né? E por que a gente está usando esse software? Porque ele apesar dele ser semelhante ao BandLab, né, que é um software que a gente estava utilizando, né, que é um software online, gratuito, etc. O Reaper ele é um programa mais robusto, ele é um pouquinho mais semelhante, né, o BandLab ele é um programa mais simples, mais leve, o que é legal da gente conhecer, mas o Reaper ele se aproxima um pouco mais da esfera ali de programas de outras DAWs, né, outras estações de áudio, estação de trabalho de áudio digital, mais robustas, né? São programas de gravação mais robustos que vão ter mais opções. Então o Reaper ele é bem legal porque ao mesmo tempo que ele tem essa licença, entre aspas, gratuita, que você pode ficar testando à vontade, né, com todas as opções dele ali, ao mesmo tempo, já vou abrindo ele aqui, inclusive, ao mesmo tempo ele é um programa muito robusto, né, e altamente customizável, né. Por sinal, até, quando vocês abrirem ele, vocês vão ver que aqui, por exemplo, nesse canto inferior direito, a telinha de vocês vai estar um pouquinho diferente. Isso é porque eu cheguei a instalar um recurso adicional nele, que na verdade eu nem comecei a usar ainda 100%, mas são recursos que você pode customizar o tema ali do programa e tal. Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito, acho que não é necessário. Vocês vão ver que tipo, 90% da interface, basicamente, né, 95% da interface é muito parecido com o que a gente tem aqui. Então eu vou partir do pressuposto que vocês já assistiram, já leram, né, os slides da aula anterior, que aí eu mostro certinho o passo a passo para poder instalar o programa direitinho. E aqui eu vou mostrar mais uma visão geral desse software. Algumas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que, para quem assistiu o vídeo um dos vídeos que eu recomendei na aula passada, que foi um vídeo do canal Reaper Brasil, que é um canal do YouTube que é bem interessante, ele possivelmente já vai explicar muita coisa que eu vou estar apresentando aqui, mas eu acho que apresentar na aula é um bom reforço, é legal. E eu vou inclusive colocar o mesmo vídeo para caso, né, quem não tenha assistido completo na semana passada, que não precisava de fato, né, porque eu até falei, olha, pode assistir até o minuto 4 mais ou menos, que a minha preocupação maior é que vocês soubessem como baixar e instalar o programa e fazer algumas configurações iniciais, né? Então lá no vídeo dele do Reaper Brasil, e eu coloquei isso por escrito também na UE, tem algumas recomendações para caso alguém tenha adquirido ali uma interfacezinha de áudio, né? Uma placazinha de áudio, né? Eu cheguei a falar sobre isso diversas vezes em outras UEs, né? Nos semestres anteriores. Não é algo obrigatório aqui, mas uma interface de áudio ela facilita esse processo de você conectar diferentes instrumentos, microfones, né, fontes de áudio ali, para poder gravar, né, você poder conectar isso de uma forma mais fácil no seu computador via uma interface dessa, né, eu falei sobre algumas dos semestres anteriores. E isso também é bom porque ela melhora a performance nessa questão da latência e tal. Eu falei um pouquinho, né, coloquei um pouquinho sobre isso na web passada, que tinha aquele pluginzinho, né, para você instalar o ASIO for All, que ajuda nesse processo.
Mas hoje o foco aqui é basicamente mostrar um pouco da interface desse programa, né, algumas das coisas que ele pode fazer. A gente vai aprofundar isso mais nas próximas UEs. Mas eu vou mostrar aqui muito rapidamente a interface, como a gente faz para gravar áudio e como a gente faz para gravar MIDI. Né? O MIDI é aquela linguagem, né, de comandos, né, de informações que a gente manda pro computador para dizer que nota que a gente vai tocar, com que intensidade, né, com que dinâmica, etc. E lembra que isso é feito via aqueles instrumentos virtuais. Né? A gente viu nos semestres anteriores, né, aqueles plugins ali de orquestra da BBC, da Spitfire. Eu vou mostrar aqui bem rapidamente para relembrar vocês. E vou mostrar isso rodando aqui no Reaper. Né? A gente viu isso rodando ali dentro do MuseScore, que é legal, é um recurso interessante, né, para quem quiser fazer as composições diretamente no MuseScore usando o editor ali de partitura, né, e carregar esses instrumentos virtuais para ter um nível de qualidade maior. É uma alternativa interessante, mas é legal a gente ver também esses instrumentos rodando, né, numa DAW um pouquinho mais robusta, que é o caso do Reaper, diferentemente da abordagem que a gente seguiu nos outros semestres, que foi usar alguns instrumentos virtuais nativos lá no BandLab, né? Não sei se vocês lembram que no BandLab a gente não podia rodar esses plugins externos, a gente tinha que usar o que já tinha nativo, que tem muita coisa legal. Mas uma vez que a gente tem essa oportunidade de avançar nesse eixo, né, dessas disciplinas de tecnologia, então é sempre legal a gente ver como a gente pode fazer, entre aspas, as mesmas coisas, só que de uma forma um pouquinho mais elaborada, mais avançada, ou simplesmente de um jeito diferente, certo? Então esse semestre a gente vai tentar mesclar um pouquinho, vai tentar integrar, vai tentar ver ali um fluxo de trabalho de produção musical que envolve o Reaper, essa plataforma que a gente está vendo hoje, né, esse software, e como é que a gente pode integrar isso com o MuseScore, né, e outras ferramentas que a gente já conhece, tá bom? Então, de novo, a gente vai ver uma visão geral aqui e eu vou mostrar rapidamente como é que a gente cria um canal de áudio, grava, depois o canal de MIDI e grava, né, essas informações. Então, vamos lá, vamos começar aqui da interface. Então, o Reaper, né, assim como todo software, ele geralmente tem uma organização ali por regiões, né? Então aqui nessa coluna aqui da esquerda, a gente basicamente vai ter os canais que a gente cria. Eu já vou mostrar como é que a gente cria esses canais, né? Os canais de áudio, né? E esses canais MIDI. Aqui à direita, nessa grande área, a gente vai ter as informações de áudio ou de MIDI que a gente está gravando aqui para poder editar tudo direitinho, mover nessa aqui seria a timeline, né, a linha do tempo. Enfim, uma estrutura que não é estranha a gente, né, é algo que a gente já viu lá no BandLab. Aqui a gente tem a indicação de compassos, né, e também de segundos, né. Se a gente clicar aqui com o botão direito, né, esse programa, assim como vários outros, muitas vezes as funções não estão todas visíveis para a gente, né? Mas uma vez que a gente clica com o botão direito, a gente vai visualizando isso. Então, aqui nesse pedacinho aqui de cima, onde tem aqui ó, 1.1, 2.1, 3.1, aqui são os compassos, tá? Aqui é o primeiro compasso, segundo, terceiro, quarto, e esse ponto 1 é o tempo. Se eu quiser dar um zoom, é só roda aqui, ó, eu estou rodando aqui a rodinha do mouse, e aí repare que vai aparecendo os outros tempos do compasso. Então, 1.1 é o primeiro compasso, primeiro tempo. 1.2, primeiro compasso, segundo tempo. Terceiro tempo, quarto tempo. Ó, segundo compasso, segundo tempo. Terceiro tempo, quarto tempo, terceiro compasso e assim por diante, tá? Caso a gente esteja trabalhando com material musical, é interessante que apareça esses compassos, mas se a gente só estiver editando áudio, de repente a gente... por exemplo, gravou o conteúdo de uma entrevista de alguém falando. Então, o compasso não é necessário. Então, se eu clicar com direito nessa região, em vez dele aparecer aqui, ó, compassos, né, e os beats, né, que seriam esses tempos do compasso, as batidas aqui, eu boto minutos e segundos. Então, aqui, ó, ele vai aparecer essa outra contagem, né, de 0 segundos, meio segundo, 1 segundo e assim por diante, né? Eu posso desfazer esse zoom, né, e ver valores maiores, ou eu posso aumentar o zoom. Isso tudo só com a rodinha do mouse, tá? Eu estou rodando a rodinha do mouse. Perdão, tem um negócio tocando aqui. Pronto. Perdão a interrupção. Então, voltando.
Então a rodinha do mouse, ela vai interferir nesse zoom. Vocês vão ver aqui na hora que a gente for gravar algumas informações aqui de áudio, a gente vai conseguir ampliar isso direitinho na timeline, certo? Aqui em cima, nesse canto superior esquerdo, a gente tem uma série de ícones, cada um tem uma função diferente. Não vai ser necessário, né, a gente utilizar todos, né, mas eu vou comentar alguns por alto. Aqui, se a gente quiser começar um novo projeto, né, a gente pode ir clicando aqui, ele vai criando esse novo projeto. Se eu quiser abrir, eu clico nesse outro botãozinho com a setinha. Todos esses botões vão ter atalhos, tá? Aqui, como eu estou no computador Mac, ele vai sempre aparecer, ó, não sei se dá para enxergar, que tá meio miudinho, tá escrito assim, onde eu coloco o mouse em cima, tá escrito New Project, aí tem CMD, que é comando, mais N, né? Essa tecla comando, ela é uma tecla, né, padrão ali do Mac, mas equivale ao Ctrl do Windows, né? Então, esse Ctrl N aqui, eu começo um projeto novo, né? Então, se colocar ali o mouse em cima, a gente vai aprendendo alguns dos atalhos que a gente acha mais importante. Projeto novo é comando O ou Ctrl O, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir um projeto novo. Esse símbolozinho aqui do disquete para salvar, né? Que seria o comando S ou Ctrl S. Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai salvar o projeto. Eu já posso até, inclusive, fazer isso agora. Eu vou colocar aqui numa pasta qualquer do meu computador. Vou botar, sei lá, nesse HD aqui. Então, eu vou botar aqui UE 17... 17 não, essa é 18, perdão. Vou chamar, sei lá, de MM2, que é música multimeios 2. Vou separando por underline, é uma prática. E botar aqui, aula, gravação, sei lá, alguma coisa assim. Ok, já salvei ali, tá? Tá, então aqui a gente salva. Eu posso tanto clicar nesse íconezinho do disquete, como eu posso apertar o Ctrl S. E ele já vai perguntar onde é que a gente vai salvar. Ele já vai salvar uma pastinha bonitinho e tal. Aqui tem o Project Settings, essa rodinha aqui, que aqui ele vai perguntar a questão de o sample rate, né, seria a taxa de amostragem. Por padrão a gente deixa em 44.100, mas dependendo do dispositivo que a gente tiver, muita gente grava em 48 ou 96, enfim, se você tiver uma interface de áudio que permita isso, né, você pode colocar um outro valor. Aqui a gente pode mexer no BPM, no compasso, né, enfim, tem várias opções aqui que a gente pode mexer. Se a gente importa um vídeo, a gente pode dizer qual é a taxa de amostragem, que é uma outra questão também, que eu ia acabar não comentando, mas é uma coisa legal, é que o Reaper permite que você importe um arquivo de vídeo. Essa é uma das coisas que o BandLab não tinha como fazer, né? Eu não tinha cogitado, na verdade, trabalhar com vídeo, mas se para o trabalho final alguém quiser integrar vídeo, pode ser legal também, tá? É possível. Então o fato de ter vídeo é legal porque você pode importar um arquivo aqui, você abre esse arquivozinho de vídeo, pode ser um trecho de aula que de repente você está querendo criar uma trilha em cima, né? uma música ali para poder acompanhar. Você pode compor essa música na hora enquanto você assiste o vídeo, isso é bem legal. Eu posso eventualmente mostrar algum exemplo disso depois, mas poderia ser um projeto de trilha sonora, um filme que alguém entregou para você, um corte, e aí você pode não só ir criando a música, mas também inserir nos efeitos sonoros. Então é bem legal, assim, a gente trabalhando no Reaper, a gente passa a atuar numa ferramenta que ela é um pouco mais profissional do que o BandLab. Não que o BandLab não se possa fazer produções com a nível profissional. É possível, mais difícil, mas é possível. Mas aqui o Reaper ele vai te oferecer mais recursos que vai facilitar seu trabalho, por exemplo, nesse contexto de você trabalhar com vídeo. Então isso é bem legal. Aí aqui tem as opções já conhecidas, né? Que é o Ctrl-Z, o comando Z, na verdade aqui é o Ctrl-Z e comando Shift-Z. Aqui seria o undo e o redo, né? Então é para se caso você cometer algum erro sem querer, né? O Ctrl-Z ele é padrão, né? Em basicamente todo software, texto, etc. E se você quiser, né? E se você comete um erro, você volta. Ah, não, eu quero desfazer essa coisa que eu voltei, né? Eu quero avançar ali na edição, chegar no último estágio da última coisa que eu fiz. Então é só segurar o Shift, né? Ctrl Shift Z
e funciona direitinho. Esse aqui é o metrônomo, né, para poder habilitar e desabilitar. Se a gente bota para gravar ou para tocar, ó, eu botei para tocar, apertei a tecla barra espaço, que é padrão também, né, para dar play, e aqui ele liga o metrônomo. Se eu der play aqui, ele desliga, né? Já vou mostrar aqui a mudança de andamento, como funciona. Aí assim, ele vai ter algumas funções que eu acho que a gente não vai precisar a priori, né? Tem coisas específicas aqui que é legal que ele faz, essa coisa de locking. Isso aqui é para se caso você, quando você estiver trabalhando na edição, se você quiser congelar as coisas no tempo, na timeline, para caso você, sem querer, você mova uma coisa de lugar, às vezes está com um projeto muito grande, cheio de arquivo de áudio, e você quer garantir que as coisas não vão deslocar do lugar sem querer. Esse cadeadinho pode ajudar nisso. Esse snap, ele faz com que você só mova os itens que estão na timeline, respeitando o tempo o compasso da música certinho, e não mover livremente. Eu posso mostrar isso rapidamente daqui a pouco. Enfim, então, isso aqui, por exemplo, é para visualizar esses gridzinhos aqui do compasso. Então, tem algumas funçõezinhas, né? A gente não vai necessariamente precisar de tudo. Esse aqui é o crossfade, por padrão a gente deixa ativado também, para se você quiser ter aquela opção de aumentar ou diminuir o volume gradativamente de uma forma mais fácil. A gente já deixa isso ativado. Então, em suma, é basicamente isso, tá? Aí eu venho aqui para baixo, aqui a gente tem opções de avançar essa réguazinha aqui, ó, por exemplo, se eu venho para cá, ó, aqui ela volta para o início, tudo tem atalho, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui, ó, a tecla W ele volta, e aqui, deixa eu ver se ele aparece, a tecla End ele vai para o final do projeto, né? Então, ó, eu apertei W, ó, qualquer lugar que aperta W volta. Esses atalhos não é obrigado vocês memorizarem, tá, gente? É mais uma coisa para otimizar o processo, né? Então, pensa assim que para cada atalho que você memoriza, é um tempo a menos, né? Alguns poucos segundinhos que você gasta procurando aquele ícone na tela e indo, né, apertar. Então, se é uma ação que você faz várias vezes no projeto e você tem um atalho fácil, né, na mente memorizado, você apertar a tecla no seu teclado é bem mais rápido, né? Então o play, né, como a gente já viu, é o barra espaço, né? Eu posso apertar o play aqui, né? O stop também é o barra espaço de novo. O pause ele é uma outra forma, né? Em vez de você parar e ele voltar para o início, ele na verdade pausa de onde você de fato parou ali, né? Então um pouquinho diferente. E uma vez que você tira o pause, ele já dá o play direto. Enfim, é uma outra forma de controlar, né? E aqui o REC, né? O botão de gravação, que por padrão aqui ele está como comando R, certo? Aqui também é uma seção de loop, que é a tecla R, né? Aqui é uma parte de automação, a gente pode ver isso depois. Aqui embaixo você pode ver o tempo da sessão, né? Aqui está em 120 BPM, né? Mas aí se você clicar, você pode botar o valor que você quiser, por exemplo, 80, ó, ele já ajusta certinho. E aqui o compasso, ó, ele tem um 4x4, mas se você quiser, ó, você pode clicar aqui e editar. Ah, não, eu quero um 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o que é recomendável? Quando você vai começar a gravar um material musical, você já definiu o BPM, né? E ouvir direitinho, de repente tocar ali no instrumento ou cantar, seja lá o que você estiver gravando, ver se aquele andamento está certinho, está confortável e você grava por ele. Se não, é só editar aqui, né, e digitar o valor que você quer. Tá? É basicamente isso. Então aqui vai mostrando informações, né, do tempo que você tá, etc. Esse rate tem a ver com velocidade de playback, é uma coisa que a gente não precisa mexer. E aqui nesse canto inferior direito, na verdade, são funções específicas de um plugin ali que eu instalei, e que na verdade eu nem estou usando muito. Mas só para vocês saberem, são coisas específicas. Aqui, por exemplo, tem muita coisa que ajuda quem trabalha, por exemplo, com som para games, né? Que é uma área que eu trabalho bastante. Então aqui foi um recurso que eu instalei, que, por exemplo, esse dadinho aqui, para caso você tenha, sei lá, um efeito sonoro, você clica nesse dadinho, ele cria automaticamente uma variação daquele arquivo.
né? Ele modula ali um pouquinho o volume, o ataque, né? Algumas propriedades do som, para ter uma variação semelhante, né? Para se você, por exemplo, quer criar o som de um personagem caminhando, quando você clica nesse dadinho, ele vai criando variações daquele som do passo. Uma vez que a pessoa caminhando, o som nunca é igual. A forma como você pisa, né? O pé direito, às vezes entre o pé direito e o esquerdo a pessoa pisa um pouquinho mais forte, né? Enfim, o som um pouquinho mais curto, mais longo, o jeito que raspa o sapato no chão. Enfim, então esse mundo do áudio ele é bem extenso, né? A ideia da disciplina não é a gente ficar detalhando muito sobre isso, mas é só para vocês terem uma ideia de que o meu ponto é que o Reaper ele é um programa altamente customizável, como eu mencionei na aula anterior, e ele tem muito espaço para você instalar pequenos plugins e scripts, né, alguns recursozinhos que você pode não só customizar a aparência dele, que por sinal a minha acho que talvez esteja um pouco diferente da de vocês, né? Ele está com uma aparência mais dark, mas isso não interfere em nada, é só estético mesmo. E você pode adicionar alguns recursozinhos específicos, né? Dá até para mudar alguns ícones de logar, dá para fazer bastante coisa, mas a ideia é não trabalhar isso por agora para não adicionar muita informação. Mais uma vez, assim, que a gente teve uma ideia bem geral, assim, das principais funções ali do Reaper, né? Dessa janela principal, pelo menos, de edição. Deixa eu mostrar aqui só a outra janelinha. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu queria mostrar a janelinha de mixagem. E, curiosamente, era para ele ter aparecido ali na outra telinha. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Aqui o meu menu está meio escondidinho também, que a câmera está bem em cima, na parte de cima do computador. E aí eu não estou vendo. Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a criação dos canais e daqui a pouco eu vejo aqui, eu relembro aqui qual é o atalho para eu abrir a parte de mixagem, que é uma outra tela que eu acho que é interessante a gente ver. Mas vamos partir logo para a criação dos canais. Daqui a pouquinho eu vou me lembrar por que ele não está aparecendo ali. Eu já checo isso. Então, como eu tinha falado lá no início, muitas vezes, né, esses programas, muitas funções também escondidas quando a gente clica com o botão direito, né? Então aqui, ó, nesse cantinho que eu tinha falado lá no início, aqui vão aparecer os canais de instrumentos. Então se eu clicar aqui com o botão direito, a primeira opção que ele aparece aqui é criar um novo canal. E aí o atalho é comando T ou Ctrl T. Então se eu clicar aqui, ó, ele automaticamente criou esse canalzinho, né? Se eu chegar aqui na bordinha dele e arrastar, ó, ele vai aparecendo mais informações. Se eu quiser também, eu posso pegar essa linha daqui, ó, e arrastar, se caso eu quiser que esse canal aqui apresente mais informações. Se você quiser, você pode clicar nesse cantinho aqui e dar um nome qualquer. Vou, sei lá, dar um nome de, sei lá, microfone ou voz, sei lá, né? Se eu clicar duas vezes aqui, eu posso dar um nome qualquer. E eu vou fazer só um teste simples. Aqui, eu já estou com uma interface de áudio conectada, né? E isso já foi... Eu já fiz esse setting da mesma forma que eu tinha comentado lá na aula passada e conforme vocês viram lá naquele vídeo lá do Reaper Brasil. Quando você está instalando ali, né, o Reaper, ele já pergunta no início, olha, você tem uma interface de áudio e tal, você quer configurar? Ali mesmo você já configura, certo? E uma vez que você tenha essa interfacezinha configurada e você tem um microfone conectado a ela, ou se você tiver algum microfone USB, né, conectado, né, ou se você estiver usando um webcam em um notebook que tenha, né, essa entradazinha de áudio, né, que você possa gravar o áudio do próprio microfone interno do computador, uma vez que você deixou isso selecionado direitinho, você pode armar esse canal, né, que seria esse botãozinho aqui, essa bolinha aqui do lado do nome do canal. Ó, e uma vez que eu ativei aqui, pera aí, minha voz está dando um delay aqui. Bom, espero que na gravação não esteja estranho aqui, que acho que ele está meio que refletindo ali nas caixas. Deixa eu baixar aqui
Se bem que se eu baixar o ganho, a voz vai ficar mais baixa geral. Bom, mas enfim, uma vez que a gente selecione aqui esse botãozinho para armar o canal, tudo que a gente precisa fazer para gravar é apertar aqui essa tecla REC aqui embaixo, ou apertar o atalho, né, que é Ctrl R. Ó. E aqui se eu falar, se eu começar a falar, vou conseguir fazer a gravação normalmente, né? Então aqui, teste de gravação de voz, teste de gravação de voz, aula, música e multimeios 2. Né? Aí uma vez que eu apertei aqui, daqui a pouquinho eu vou desarmar ali o canal. Mas uma vez que você aperta o barra espaço, né, que é o botão para poder parar, ele pergunta, você quer salvar, né, essas informações, né, que você gravou, né? Então eu boto aqui Save All, deixa eu desligar aqui, pronto. Desliguei ali o microfone que estava armado, que ele estava dando um feedbackzinho ali nas caixas. Então, se eu der play aqui, né, apertar o barra espaço, se eu quiser tirar o metrônomo, ó, eu só aperto o íconezinho do metrônomo ou aperto a tecla K, ó, tá vendo ali, ó, metronome, tá escrito Metronome Enables, né, ativado. Se apertar o K, ó, ele desativa. Então, ó. E aqui se eu falar, ele na verdade, como o som acabou refletindo ali das caixas, acabou vazando o som do clique do metrônomo. O som do clique do metrônomo que tá saindo das caixas de som que estão bem aqui atrás, quer dizer, na minha frente aqui no caso, eles vazaram para dentro, para esse microfone aqui. Idealmente eu deveria usar um fone de ouvido ali para não acontecer isso, né? Então fica a sugestão aí, né? Mas aqui, ó. E aqui se eu falar, se eu começar a falar, vou conseguir fazer a gravação normalmente, né? Então aqui, teste de gravação de voz, né? A gente vai ver na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte de edição de áudio, mas assim, encarem com mais uma revisão, né? E talvez um ou outro recurso adicional que a gente não tenha visto lá no BandLab, mas aquele princípio de você chegar aqui, ó, no final do arquivozinho de áudio, ó, e arrastar para frente, né? Já é o suficiente para você, né, pegar já o trecho que você quer. Então, se eu clicar aqui em cima, ó, nessa parte da timeline, teste de gravação de voz, teste, né? Ele volta ali. Vou dar o Ctrl Z. E aí aquele imãzinho, né, que é o Snap, né? Ou aqui seria o Option S, que eu acho que seria o Alt S, né, no Windows. Se eu desabilitar isso aqui, ó, ao invés dele só pular de linha em linha, né, que aí no caso ele não está quantizando essa edição, então é melhor para gravar esses áudios de voz, ó. E se eu clicar aqui no meio, ó, eu arrasto para cá. Então aqui, teste de gravação, né? Se eu quiser eu posso dar mais um para ter mais precisão. Essa parte de edição a gente vai ver depois, tá, gente? Tá, então é isso. Conforme a gente for avançando, a gente pode ir dando o Ctrl S, né, para poder ir gravando. Eu estou fazendo isso agora, ou pode clicar nesse íconezinho aqui. Que mais? Certo. Aí, deixa eu só checar aqui por que ele não está abrindo a tela de mixagem. Era para estar aparecendo aqui. Deixa eu só encontrar aqui o íconezinho. Aqui para abrir os tracks. Então, assim, esses menus que tem aqui em cima, eu acabei não explicando, mas na verdade eles têm muitas das opções que a gente já selecionou ali pronto. Achei aqui. Aqui, na verdade, o meu menu ele está escondido. Exatamente onde eu estou com a seta aqui, a câmera está aqui em cima. Eu não quero mover ela para não bagunçar. Mas aqui do lado do Edit, né, ele tem as diferentes janelas e uma delas é o Mixer. Aqui ele está sinalizando como comando M, né, ou seria Ctrl M no Windows, né? Se eu clicar aqui, ó, ele alterna para essa janela, né? E aí, se eu der play aqui, ó, então aqui teste de gravação de voz, teste de gravação. Aqui eu consigo controlar o volume desse canal, né? Que na verdade dá para controlar aqui, tá? É só uma forma
o que é legal desse mixer, né, quando você dá esse Ctrl M, é que aqui você vai conseguir enxergar todos os canais juntos ao mesmo tempo. Então, para você ir controlando volumes, né, enfim, inserindo efeitos, etc., é uma forma bem interessante, né, de você visualizar tudo. Mas quase tudo, praticamente, que você faz aqui nessa tela da mixagem, dá para fazer aqui, ó, nesse inspector aqui, né, que é essa região aqui que tem as informações do canal. Então aqui teste de gravação de voz. Ó, aqui eu consigo controlar o volume, música e multimeios. Não sei se vocês estão usando fone, mas caso sim, vocês vão perceber, ó. Então aqui, teste de gravação de voz, teste de gravação de voz, aula. Aqui é o panorama, né? Se o som vai sair mais para esquerda ou mais para direita, né? Enfim, então tem vários recursos. Aqui é a inserção de efeitos. A gente não precisa ver isso necessariamente agora, mas se caso você quiser colocar efeito de para distorcer o som, para equalizar ele, etc., você vai apertar nesse FX aqui. A gente pode ver isso na outra aula de repente. E a última coisa que eu vou fazer aqui é inserir um canal de instrumento, né? Que é no caso para a gente utilizar gravação via MIDI, da mesma forma como a gente faz lá no BandLab com aqueles instrumentos que tem o piano, um instrumento de orquestra, ou enfim, utilizar aqueles instrumentos que a gente utilizava lá no MusiScore. Então você vai clicar aqui com o botão direito, colocar aqui a opção inserir instrumento virtual num novo canal. Então eu clico aqui. Aqui eu estou com uma lista extensa porque eu tenho bastante coisa instalada. Aqui o que eu recomendo é que vocês já tenham instalado lá a BBC. Caso vocês não tenham feito isso no semestre anterior, façam agora, né? Revejam lá a aula de música multimeios 1, como foi que a gente instalou isso, tá? Para não ter que repetir tudo. Mas teoricamente o Reaper ele deveria já ter reconhecido esse software. Então eu vou botar aqui, ó, BBC, ó, ele aparece aqui, né? Nesse filtro aqui, se você digitar o nome, ele vai aparecer. Então eu vou adicionar. Caso você digitasse ali Spitfire, outro nome, tudo bem. Aqui ele vai aparecer uma mensagem perguntando: você quer adicionar vários canais ali, né, para poder setar esses instrumentos? Não, eu quero um canalzinho só para poder facilitar. Então ele vai abrir aqui, ó, essa janela, certo? Aqui, como eu estou com uma versão mais robusta da biblioteca, ele aparece versões diferentes. Então eu vou botar a versão Discover, provavelmente essa aqui que vai aparecer para vocês, certo? E aí, como ele já está ali habilitado, ó, com o vermelhinho já, o canal já está armado, né, como a gente chama, teoricamente se eu clicar aqui, ó, clicar aqui nessas notas, ele já deveria soar direitinho, certo? Você pode até manipular ele um pouquinho, ó, essa rodinha aqui é de reverberação. Né? Você vê que o som muda um pouquinho, né? Ele fica com um som de sala e tal, essa reverberação é bem legal. Enfim, e aí aqui tem algumas coisas que servem para expressão, né? Você não precisa se preocupar com isso a priori. Eu posso mostrar formas diferentes, né, de utilizar isso. Mas aqui só para vocês saberem que eu tenho um dispositivozinho, né, um controladorzinho que a gente consegue mudar a expressão, né, do instrumento quando toca aqui. E aqui na minha frente tem um teclado controlador que eu comentei já com vocês já anteriormente. Não é um item obrigatório, tá, gente? Mas eu cheguei a comentar em algumas aulas que são esses dispositivos que você pode facilitar esse processo de inserir essas notas MIDI, né? Então eu tenho um aqui na minha frente. Então é bem interessante assim para criar expressão, mas tudo isso que eu fiz aqui, né, eu toquei nesse instrumento controlador, mas tudo isso você poderia inserir as notas manualmente, né? Como eu tenho aqui um instrumento, né, eu simplesmente colocaria aqui o REC, né, ou o comando R, né, ele vai começar a gravar. Se eu quiser botar o metrônomo, ó, apertei a tecla K. Gravei aqui. Assim como no áudio, né? Geralmente quando a gente grava alguma coisa, ele pergunta: você quer salvar essa informação?
Caso tenha sido um take ruim, que você não gostou, você bota aqui para deletar. Se não, você bota aqui, o save, né? E aqui de novo, né? Eu posso ir colocando e tirando zoom com a rodinha do mouse, ó. Eu posso ir arrastando aqui para frente ou não, né? Se eu botar aqui o snap, né? Que é esse imãzinho, ó. Ele vai já reconhecendo os tempos do compasso, né? Enfim, a gente pode ir ajustando esse início e meio. Aqui eu posso ir movendo. A gente vai recapitular isso nas próximas UEs, tá? Se eu der play aqui, deixa eu tirar o metrônomo. Aí você vai dizer, ah, professor, poxa, mas eu não tenho esse tecladinho controlador. Isso realmente facilita bastante, né? Esses tecladinhos. Mas se não tiver, não tem problema. Deixa eu encontrar aqui, ó. Se você for em View, na mesma janelinha que a gente controlar o mixer, né? Que é ela aí, Ctrl M, a gente tem esse recurso aqui que é o teclado MIDI virtual, né? Que seria um Option B ou Alt B, eu acho, no Windows, né? Então, se você clicar aqui, ó, ele aparece essa telinha. E aí, repare, vamos ver se vai funcionar. Pronto. Então, aqui, ó, lembra que tinha isso lá no BandLab, né? Né? E aí, aqui a gente consegue inserir as notas. Eu acho um pouquinho mais difícil ali de controlar, mas é possível, né? Então, se eu botar aqui para poder tocar, né? E a melodia não precisa ficar perfeita, porque depois a gente pode editar certinho, né? Então, se eu botar aqui o REC, ó, eu vou botar o metrônomo com a tecla K. Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisa. Ops. Peraí, ele não funcionou por quê? Peraí. Vou deletar. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Que aqui ele não tá pegando as teclinhas do tecladinho. Peraí. Tá, aqui eu tenho que clicar nele. Tá, vamos tentar de novo. Então eu vou dar o REC. Aí acho que é bom clicar nele aqui, ó. Se certificar que ele vai... Tem que clicar na janelinha dele. Ali eu tinha clicado em algumas notinhas que estão fora ali do registro, né? Porque abaixo desse sol aqui, as notas do violino não soam, né? Então, vou clicar aqui, ó, Save All, né? Então, deu para gravar aqui de toda forma, né? Se eu clicar duas vezes, vai aparecer essa telinha aqui. A gente vai falar mais sobre ela na outra aula, né? E aqui, ó, eu consigo mover essa rodinha aqui, ó, né? Esse zoom vertical aqui que eu tô dando, eu tô segurando a tecla Ctrl, né? E rodando a rodinha. Então, se eu rodar a rodinha, ó, ele dá zoom na horizontal. Se eu segurar a tecla Ctrl, ó, você vê que até a setinha muda, ele dá um zoom vertical, né? E aqui eu consigo, ó, mover as notas de lugar, né? A gente vai ver isso mais nas próximas UEs. Dá para quantizar isso, dá para pegar essas notas e mover para cima e para baixo. Então, aquelas notas tipo essa aqui, ó, que eu toquei errado sem querer, ó, eu posso ajustar para a nota correta, né? E se eu clicar aqui em cima e der play, tá, ele não tá tocando por quê? Deixa eu tirar esse metrônomo. Acho que é porque essa rodinha ficou aqui para baixo. Vamos testar uma coisa aqui. Foi isso. Então, se caso ele não executar por algum motivo, só checa. Como eu mexi num dispositivozinho, ó, que eu vou controlando essa... provavelmente vocês não vão ter esse problema, tá? Mas como eu mexi aqui numa rodinha de modulação, então às vezes quando uma barrinha dessa tá para baixo, né, que é a expressão e a modulação, às vezes ele não executa direito. Então é só abrir, né? Aqui, ó. Se der qualquer problema desse, você clica
aqui, ó, no FX, que ele vai aparecer essa janelinha, só checa se essas barrinhas não estão todas para baixo, tá? Então, ó, aqui eu acho que ele baixou. Isso, vamos ver aqui. Pronto. Né? Então, assim, é basicamente isso, tá, gente? Eu vou mostrar lá nas aulas de edição também como é que a gente pode exportar isso, né? Mas, de novo, é sempre bom ir dando o Ctrl S, né? Vai salvando ali o projeto. Mas aqui o intuito era só vocês terem uma visão geral, mais ou menos, né? Das principais telas, como é que funciona ali o Reaper, né? Eu acho que a gente conseguiu cobrir ali o básico do básico, né? E como é que você faz para gravar tanto áudio quanto MIDI, tá? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre edição de áudio, depois um pouquinho mais sobre edição de vídeo, edição MIDI, perdão, edição de áudio e edição MIDI. Eventualmente eu posso ver de adicionar um arquivo de vídeo, né, em uma das aulas, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Mas é basicamente isso. E aí qualquer dúvida complementar, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar lá no fórum. E também vocês podem assistir lá o vídeo completo lá do Reaper Brasil, que ele dá uma geral. E vou colocar o vídeo aqui na aula também. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida é só chamar o nosso tutor Mois, colocar lá no fórum. E a gente vai continuando essa parte de edição nas próximas aulas, tá bom? Valeu, gente. Boa semana para vocês. Boa produção. Grande abraço. Bons estudos.